ela que me livra, me protege, me socorre, né? 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido. Use essa muleta, povo de Deus, que vocês vão ver o que esse sangue poderoso pode fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Estou impactada com os testemunhos que foram lidos, de milagres mesmo. E sabe o que a gente fez quando eu saí, né? Quando eu saí da live, eu entrei no culto. Meu Deus, a unção que desceu no culto foi algo assim fenomenal. E sabe que música que a gente cantou? O Salmo 91. Olha, nós cantamos o Salmo 91, mas a igreja explodiu de unção, explodiu. Da Daniela Cristina, sabe? Aquela música da Daniela Cristina, que ela canta o Salmo 91. É linda, linda, linda. Linda, muito linda mesmo. Glória a Deus. E eu tenho certeza, eu comecei a mandar para todo mundo, sabe? Às vezes as pessoas nem gostam muito, mas eu fico tão assim, eu falo, fulano precisa ouvir, ciclano precisa ouvir, sabe? Porque assim, a gente está sendo tão oprimido. Verdade. A gente precisa entender as armas que a gente pode usar. E tão animada, hoje era mais ou menos 11h30, eu entrei num programa, né, que foi passado na TV, pelo YouTube, para falar um pouco, né, sobre intercessão, e terminei e falei, vamos fazer a live, que é a oração do meio-dia que eu faço fora de live, né? Mas estava tão cheia. Aí fomos lá, cantamos o nome de Jesus e declarei o Salmo 91. Na madrugada, meia-noite, a oração foi no Salmo 91. Eu já era apaixonada, porque para mim ele é completo, né? Ele nos guarda. Então, se você não assistiu, você pode estar assim, mas o que elas estão falando? Gente, a ministração de ontem, pois não vou falar o que foi, você tem que olhar. Vai lá no meu canal do YouTube e olha, senta e chora. Você vai chorar. Você vai entender muitas coisas, tá? Eu recebi muitas mensagens de pessoas que estavam alimentando as moscas em casa. Olha. Piolhos, ficando doidos. Meu Deus. Mas Jesus é poderoso, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu vi um pouquinho da sua mensagem ontem, glória a Deus. E o Senhor vai fazer coisas lindas. E não vai ser diferente hoje. Então, minha filha, deixa Deus te usar. Aleluia. E aí a gente orou pelo Brasil aqui, né? Aí eu orei pelo Brasil lá. Gente, esse é o momento. É a igreja se levantando, é grande libertação, grande libertação. Assim como o Salmo 91, tem 2 salmos, pastora. O Salmo 23... ele também tem todos os nomes redentivos de Deus estão ali. Qualquer dia a gente fala do Salmo 23. Esse é poderoso, explosivo, né? A gente entender esse salmo. São 2 salmos que fazem parte da nossa vida e a gente pode entender 30% deles ou a gente pode querer entender. Aliás, Jesus que falou isso, hein? Você pode querer colher a 30, 60, a 100. Eu sou meio assim, eu sou meio gulosa, eu sou ruim de comer comida, mas eu sou gulosa no sentido de querer os 100%. Falo, Deus, eu não quero ficar nem com 30, nem com 60, eu quero ficar com 100%. Então, e hoje, né, que a gente vai para outra etapa da Páscoa, com a nossa ceia, que eu sei que é tremendo, a gente vai ser profético. Cada casa fez isso. E a gente pensa assim, não, isso foi no Antigo Testamento. Mas eu estou falando de Jesus. Jesus fez. A gente chega lá no Novo Testamento, é Jesus fazendo o que eles fizeram lá em Êxodo. Continuou. Ele só trouxe a revelação, não é? Mas eu queria, pastora, para aquele povo sair do Egito, queria dar mais uma arma de guerra para todo mundo aqui antes da gente entrar. Já estou segurando a minha. Então eu queria que todo mundo abrisse em Êxodo 8. Não vou falar de praga. Praga a gente falou ontem. Eu quero falar do que o faraó estava segurando para eles não saírem do Egito. São 3 níveis de resistência. Grava essa palavra aí, gente. Resistência. Uau. Sempre que algo grande está para ser liberado, há um silêncio, aparente silêncio do céu, mas não é silêncio. É o tempo de Deus agir em silêncio. Há um silêncio e há uma resistência. Só que parece que a resistência é mais forte do que a voz de Deus, né? Porque ele está em silêncio. E então, aí você desmorona. Então, olha, em Êxodo capítulo 8, no versículo 28,
Aí, você sabe que Moisés estava lá pedindo, declarando que o povo ia sair. E aí ele começa, isso já é na quarta praga, gente. A gente está na mosca. Olha o que Faraó fala, justo na quarta praga, na praga da mosca. Em Êxodo, versículo 28. Ele diz na parte B do versículo: tá bom, você vai, mas não vá muito longe. Gente, não vá muito longe. Essa é a vontade do diabo. Pode se converter, mas não vai muito longe. Não ora, não jejua. Pode ir para a igreja, mas não entenda a palavra. Não entenda a revelação. Gente, a palavra são segredos de Deus e Ele quer revelar. Não é para alguns, não, é para todo mundo. Então ele fala, não vá muito longe. Ele queria manter aquele povo. Vai só um pouquinho, bem pertinho. Eu vou pegar vocês. Então a primeira coisa, a primeira proposta, eu chamo de proposta das trevas. Parece que você vai ficar mais... Não vai ter que guerrear tanto, não vai ter que orar tanto, não vai ter que jejuar tanto. Vai, mas não vai muito longe. Só que quando você não vai muito longe, quando você não cresce, ele vai e te puxa de volta. Moisés não aceitou essa proposta. Ele disse, não, eu vou para o monte de Deus. Eu não vou ficar perto. Então, a primeira proposta foi recusada por Moisés. A segunda coisa que ele faz está em Êxodo 10. Abre Êxodo 10. Já é a praga dos gafanhotos. E aí começa uma conversa muito estranha. Porque ele fala assim, Moisés continua dizendo, é hora da gente sair. É tempo de libertação. Aí ele vem com outra conversa. Quem que você quer que saia? O Faraó falando para Moisés. Olha que Moisés, ele tinha muita autoridade, né? Ele disse, olha, eu quero que saia. Respondeu Moisés. Eu estou no versículo 9 de Êxodo 10. Aí respondeu Moisés, vai sair. Em outras palavras, ele falou, vai sair todo mundo. Mas ele enumerou, ó. Vão os jovens, vão os velhos, vão os filhos, vão as filhas, e vai o gado, e nós vamos celebrar a festa ao Senhor. Ele estava falando, famílias vão sair. Não vão sair fragmentadas. Você não tem direito. Você não tem direito aos meus filhos, você não tem direito aos filhos criança, aos filhos jovens, você não tem direito ao meu casamento. Moisés não negociou. Agora, olha o tipo de negociação que ele queria. No versículo 11, ele diz aqui, no versículo 10, ele diz, olha o que Faraó fala, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Olha onde que ele queria pegar, Ezenete. Queria pegar as crianças. Então, tá bom, você vai, mas deixa as crianças. Então, eu quero declarar que essa noite é uma noite de libertação da mente das nossas crianças. Uau. É uma noite, porque essa é a geração do avivamento, a promessa de Joel, capítulo 2, é de que o Espírito Santo de Deus... Você precisa ver a Olívia ontem ministrando a oferta no culto de Páscoa. Era muita unção, aquela menina. Era muita unção. E o povo ali, gente, parece uma adulta. O que é isso? Gente, porque é tempo de acontecer isso. Ninguém treina a Olívia. Ela estuda, porque ela ama a palavra. Ela me pergunta as coisas, mas eu não treino. Olívia, você tem que falar isso, você tem que fazer aquilo. Não, eu só falei, Olívia... Leva a sério. É Páscoa e é a Páscoa mais importante da tua vida. E você vai se preparar. Ela se preparou. Eu não fiquei... Ela falou assim, ela só me fez uma pergunta. Quando? Na quarta ou no domingo? Falei, na quarta-feira. Só isso que eu respondi para ela. A menina mergulhou na palavra. Parecia uma adulta fluindo no espírito. Então, eu quero te dizer, ó, você vai dizer agora para as trevas, a mente e as emoções dos meus filhos não ficam nas tuas mãos. Ele falou, pode ir, mas deixa as crianças comigo. E aí ele diz aqui, e continua, versículo 11, não há de ser assim, vai somente os homens. Aí ele queria ficar com as crianças, queria ficar com as mulheres, queria ficar com os jovens. Gente, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. É isso que ele tá querendo divisão, ele tá querendo, sabe, entrar numa geração que não quer mais nada com Deus. Mas eu digo que isso vai ser revertido, porque a gente tem que ter a força de Moisés, tempo de Páscoa. E Moisés estava com essa força no tempo de Páscoa. Aí a gente vai para a última resistência, em Êxodo 10, ainda, Êxodo 10,
versículo 24, olha o que ele fala, que é o que a gente está vivendo. Olha no versículo 24. Aí Moisés continuou, a gente já está na 9ª praga, e Moisés vai sair todo mundo. Aí Faraó falou o quê? Fica o vosso rebanho, o vosso gado, e as crianças podem ir, mas fica o vosso rebanho, o vosso gado. O que está falando? Finanças presas. Gente, olha tudo que ele queria aprender. E Moisés, qual foi a resposta de Moisés que você vai dar nessa noite aí para as trevas? Ele respondeu, nem uma unha. Ó, se você quiser, olha aqui, nem uma unha. Ele diz aqui no versículo 29, peraí, não, no versículo 26, ele diz, nem uma unha vai ficar no Egito. Nem uma unha. E eu quero agora que você... um pouco, Naira. Só um pouquinho. Porque meu coração está queimando. Quando nós começamos a cantar Teu Sangue Garante a Vitória, confirmo o que você falou. O Espírito do Senhor diz para mim, a cura hoje é na mente. Na mente. Exato. Prepara, você que tem qualquer problema. As crianças estão sendo totalmente atormentadas. Sim, sim. Totalmente. Vão ser curadas. Esse tormento vai sair. E os adultos, todos os problemas na mente, problemas psicológicos vão ser curados hoje. Vai ser curado. Sabe, você sabe que eu tenho uma estatística aqui para dar do que você está falando. Você sabe que eu trabalho com o Dr. Augusto Cury. E ele me falou o seguinte, ele falou, Naira, se prepara para trabalhar muito, porque quando acabar essa pandemia, o mundo não está percebendo, mas está chegando uma outra pandemia, a pandemia da saúde mental, a falta de saúde mental. O mundo está falido emocionalmente. Adoeceu rápido e coletivamente já antes, ele falou. Agora as pessoas estão... O Japão reconheceu isso. Tanto que o Japão é o primeiro país a colocar um ministro chamado Ministro da Solidão. Olha o nome. Olha o nome do ministro. Ministro da Solidão, para tratar sobre assunto de saúde mental. Então, existe aquela praga do piolho que eu disse, é muito séria. Existe agora uma pandemia, acabando essa pandemia do coronavírus, aí quando todo mundo tiver estabilizado em relação à saúde física, vai vir esse tormento, que é aquilo que a gente falou outro dia de Apocalipse 9. É o barulho do gafanhoto, deixou as pessoas atormentadas, uma ação de Jezabel com Apolion. É aquilo que a gente falou numa live antes, foi na semana passada. Então, eu quero dizer para vocês, é muito sério o que vai ser feito aqui hoje. Porque os 4 cálices, um deles é a redenção. Depois eu vou falar mais adiante. Eu vou falar mais adiante para vocês, tá bom? Não vamos confundir as coisas. Mas eu quero que agora, onde você está aí na sua casa, eu quero que você levante a tua mão e você declara, porque Páscoa é tempo de libertação. Declara agora, em nome de Jesus, nenhuma unha do que é meu vai ficar na mão das trevas. Nem a minha saúde mental, nem a minha saúde física, nem o meu casamento, nem os meus filhos, nem neto, nem uma unha, nem finanças, porque aqui viu que ele quis ficar com as finanças, nem finanças, nada, absolutamente nada vai ficar nas mãos das trevas. Eu digo para você, existe, sabe, mas a crise acabou com as minhas finanças, mas peraí, em tempo de seca, Isaac, ele semeou e ele colheu a 100 por 1, a 100 por 1. Então, existe um milagre para ser liberado em todas as áreas. Acredita no que eu estou falando. É como eu disse, eu e a pastora Zenete estamos aqui igual Moisés. Ninguém estava dizendo, não, mas Moisés, a gente vive isso há 430 anos, como é que vai mudar? Não, pastor, mas a gente está assim há mais de um ano, como é que vai reverter? Eu não sei, eu só sei que isso, se eu soubesse, não era milagre. Eu ia fazer, Não, é verdade. Eu não sei, eu sempre falo, gente, milagre é falta de lógica, é lógica de Deus. Então, a matemática de Deus é diferente da gente. A matemática da gente é 1 mais 1 é igual a 2, a matemática de Deus é 1 mais 1 é igual a 1, que é marido e mulher, né? A matemática de Deus é uma força multiplicada. 1 vale por 1000, né? E 2 vale por 10.000. Então, vai por mim. Olha, o milagre não tem lógica, não tenta entender. Então, era isso que eu queria terminar de falar em Êxodo, né? Porque nós
Saímos de Êxodo ontem, falamos das pragas, do Mar Vermelho. É claro que tem muito a ser dito do Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho não é só, sabe, é a representação do batismo? Mas só que o Mar Vermelho também é a representação do que Jesus fez nas profundezas da terra. Porque aqueles demônios foram derrotados nas profundezas, eles foram para as profundezas. E em Êxodo 14 eles diziam, vou alcançar, vou destruir o povo. E o Senhor ouviu, e o Senhor se levantou para destruir. E eu digo que o Senhor ouviu os planos das trevas, dizendo, eles não vão suportar, e vai piorar, eu vou destruir. E o Senhor se levantou para Jesus ir até as profundezas da terra, para que nós fôssemos libertos. Mas agora eu quero ir para o Novo Testamento. E no Novo Testamento, eu tenho que olhar para Jesus. O que é Páscoa? É o plano perfeito. O que é Páscoa? É a execução de um plano perfeito, secreto. Secreto. Deus foi falando tão devagar que as trevas não entenderam. Ele foi falando lá em Números 21, ele mandou para Moisés levantar, quando eu fui lá no Monte Nebo, eu vi o que Deus mandou Moisés fazer. É claro que não era, porque Deus mandou se desfazer depois daquela cruz de bronze onde tinha a serpente. Mas ali eles fizeram uma réplica, uma cópia, só para lembrar, em memorial, né, do que Deus mandou Moisés fazer. Então, Deus foi falando da cruz aos pouquinhos. Como é que eles iam entender que aquela cruz levantada, com aquela serpente cravada, era a vitória da cruz? Eles não entenderam. E as trevas também, muito menos. Deus foi falando desse plano perfeito, que era que nem um quebra-cabeça. Até que, quando Jesus viesse, todas as peças se encaixariam. Porque, afinal de contas, no Salmo 22... Eu gostaria que você abrisse o Salmo 22, antes da gente ir para a primeira Páscoa de Jesus. A primeira nós já falamos ontem, então não vou repetir. Nós vamos para a segunda Páscoa de Jesus. No Salmo 22, você tem uma noção do que Jesus passou na cruz, né? Para a gente entender o que ele vai fazer na ceia. No Salmo 22, porque todo judeu conhecia a palavra de cor. Por quê? Porque não tinha Bíblia. O rolo era só lido uma vez por semana lá na sinagoga. Então, os judeus, como é que eles tinham que fazer? Eles tinham que decorar. Principalmente os estudiosos, como rabinos, como fariseus, escribas, saduceus. Eles tinham que decorar. Aí Jesus fala lá na cruz, Pai, Pai, por que me desamparaste? Aí todo mundo fica pensando, por que Jesus falou isso? Bom, primeiro que é verdade, porque ali foi um momento de separação. Jesus estava com todos os pecados. Mas era mais profundo que isso. Jesus queria dar uma dica, porque se eu falar agora, pastora, se eu falar assim, o Senhor é o meu pastor, eu garanto que todo mundo em casa já está falando, nada me faltará. Porque todo mundo sabe decor. Se tem um salmo que todo mundo sabe decor, aí você fala assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, você vai continuar. Aí na tua mente você está continuando. Por quê? Porque você sabe decor. A mesma coisa, Jesus falou, Pai, Pai, por que me desamparaste? A mente dos judeus já veio para o Salmo 22. Olha o que está escrito. Deus meu, por que me desamparaste? É a mesma coisa. Por que Jesus queria que a mente deles viesse para o Salmo 22? Porque aqui estava falando da cruz. Olha, só para você reconhecer Jesus, é claro que eu não vou ler o Salmo todo, mas só para você só reconhecer Jesus aqui na cruz, versículo 18, ó. Repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sortes. Aqui está falando, e ele continua falando da cruz. Quer ver? No versículo 14, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Gente, tudo isso aqui é uma descrição da cruz em detalhes. Só que a gente vê um reino espiritual aqui. Olha no versículo 12. Jesus fala que ao redor da cruz tinha touros de Bazã cercando, tinha leões que queriam despedaçá-lo. Versículo 16, tinha cães que o estavam cercando, ou seja, o inferno todo estava ao redor da cruz dizendo, matamos, matamos, matamos o herdeiro. Só que quem ri por último ri melhor, né? A vitória pertenceria a Jesus. Então, aqui eu só estou falando para você que a cruz
Eu escrevi um livro que eu não reeditei, esgotou, as 6 horas que mudaram a humanidade. Porque eu sou apaixonada pela cruz. Tem tantos segredos. Os horários da cruz falam de guerra espiritual. Às 9 horas, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Se você vê esses horários, são os mesmos horários que Elias estava confrontando as trevas. E Deus falou para mim, presta atenção nesses horários. São os horários de guerra espiritual. A gente sempre ora nesses horários. 9, meio-dia e 3. E Jesus entrega o Espírito às 3 horas. Eram esses horários que se orava também no templo. Então, esses horários têm um significado de guerra espiritual. Então, eu escrevi um livro, mas eu não reeditei. Mas eu vou reescrever. Eu não reeditei de propósito, porque Deus foi me dando mais coisa. Eu queria escrever mais coisas, só não encontrei tempo para fazer isso. Mas ontem nós falamos da primeira Páscoa. A primeira Páscoa que Jesus... Lembra que a gente falou que José e Maria perderam a presença e Jesus, para mim, né? Eu vou tirar essas dúvidas quando eu chegar lá perto de Jesus, lá no céu, eu vou falar, Jesus, eu estava falando de texto de Páscoa com aquelas autoridades que se encantaram com o Senhor, com 12 anos, falando de revelação. O Senhor estava falando sobre Páscoa, não é? Bom, mas esse assunto nós falamos ontem. Então, eu quero falar da segunda Páscoa de Jesus. A segunda Páscoa de Jesus foi em João capítulo 2. Em João capítulo 2, Jesus entra no templo e Jesus começa a fazer uma limpeza. O problema não eram os cambistas. Mas aí Jesus, ele virou a mesa, Jesus falou, e ali está escrito que é o zelo da minha casa, me consome. Gente, eu quero que vocês saibam que na Páscoa, nesta Páscoa, que não era a última Páscoa de Jesus, nesta Páscoa de João, capítulo 2, Jesus estava colocando a casa de Deus em ordem. E é isso que está acontecendo agora. Em plena pandemia, o Senhor está virando a mesa. Minha amiga, Deus está virando a mesa. Jesus está entrando dentro das igrejas, está virando a mesa, está colocando as coisas em ordem. Os cambistas precisavam estar lá, porque as pessoas vinham de todos os lados de Jerusalém. Elas não podiam levar, tinha o local para vender os animais. Elas não podiam ir da Galileia até lá levando um animal. Elas levavam dinheiro e compravam. E o dinheiro para o dízimo não podia entrar o dinheiro que eles usavam no dia a dia. Era outro dinheiro. Então, a presença dos cambistas era necessária. O problema é que os cambistas avançaram para lugar que não poderia estar. Eles começaram, o comércio começou a ficar muito forte dentro do templo. A ganância ganhou espaço. E quando a gente vê na Epístola de Judas, o Senhor fala que nos últimos dias o pecado da igreja seria a ganância de Balaão. Então eu digo que nessa Páscoa vamos voltar, lembra que eu disse ontem, vamos voltar ao princípio de tudo. O Senhor quer uma igreja humilde, uma igreja, não é uma igreja miserável, não, é uma igreja enriquecida, inclusive, mas o dinheiro não toma conta do coração. A vontade de aparecer, sabe, o deslumbre pela glória dos homens também não vai tomar conta do coração. Então, nessa Páscoa, Jesus só estava colocando a casa em ordem. E essa é a hora de colocar a casa em ordem. E eu digo que essa é a hora de colocar a tua casa também em ordem. E a tua casa é aqui, o teu coração. Jesus está entrando nas igrejas, mas também ele está dizendo o teu coração, a prioridade. O que é prioridade na tua vida? Eu sou prioridade na tua vida? Se eu não sou, a partir de agora, eu tenho que ser prioridade na tua vida. Quando eu me converti, Jesus era prioridade na minha vida. E por muitos anos, graças a Deus, ele virou prioridade. Mas quando eu cheguei nos 18 anos, de repente eu não percebi. O caminho de Jesus deixar de ser prioridade na tua vida é tão suave, é tão gradativo que você não percebe. De repente eu fui colocando outras coisas. E outras coisas, e outras coisas. E tudo aquilo que eu fazia e não era sacrifício, virou muito pesado para mim. Pegar 2 ônibus para ir para a igreja é muito pesado. E não era. Eu pegava rindo. Como é que virou pesado depois? E todo domingo é muita coisa. Eu não preciso ir todo domingo. Então, quando eu deixei minha casa em desordem, eu fui parar longe da presença de Deus. Né? Graças a Deus que Deus é misericordioso. Mas eu digo para você,
essa Páscoa, coloca a tua casa em ordem. Terceira Páscoa de Jesus. A terceira Páscoa de Jesus foi, nós falamos rapidamente ontem, foi em João capítulo 5. João capítulo 5, eu quero que você abra em João capítulo 5 para a gente entrar na... Porque Jesus, ele tinha um grande segredo para contar para a gente. Ele estava ansioso, inclusive, para contar esse segredo. Ah, mas tem ansiedade boa. Você vai falar, mas Jesus disse para a gente não ficar ansioso, mas quem usa a palavra ansioso é ele. E tem ansiedade boa. E eu estou ansiosa para que Jesus volte. Isso é uma ansiedade boa. Então, em João capítulo 5, se você for no versículo 1, está escrito, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. E a gente vai ver que em João capítulo 6, essa festa é a Páscoa. Na Páscoa, todo mundo tinha que passar pela porta das ovelhas, como Jesus entrou pela porta das ovelhas. Quando você for para Jerusalém, você ainda passa pela... Você pode entrar pela porta das ovelhas, né, pastora? E aí, à direita, você tem o tanque de Betesda, à esquerda, você tem o templo. E era normal, entrava, comprava a sua ovelha, ia para o tanque de Betesda, lavava a sua ovelha, ali a sua ovelha era examinada. E as pessoas estavam acostumadas com isso, acostumadas com um ritual. As pessoas estão acostumadas que todo ano tem Páscoa. As pessoas estão acostumadas que todo ano tem o almoço de Páscoa. E que todo ano na sua igreja, o pastor vai falar de ressurreição, e vai ter um coral, e vai ter alguma coisa, e agora é online, vai ser diferente, né? Aqui no Rio a gente pode presencial. Mas vai ser mais uma Páscoa. Só que essa Páscoa era diferente. O Cordeiro ia se revelar. Ele ia se revelar porque eles estavam esperando que ele agisse da forma como estava agindo até então. Até então, era uma cura uma vez por ano, lá no tanque de Betesda. Só que estava chegando uma nova estação. A estação de sinais, prodígios e maravilhas. Muitas curas, muitos sinais, muitos prodígios. O que você faz, minha amiga, aqui, lendo os testemunhos, as igrejas esqueceram de fazer, sabe por quê? Porque não tem mais. Porque não está acontecendo. E aí, é Deus que ficou menor ou a igreja que ficou fraca? Deus não fica menor. Deus não fica menor. E eu digo para você, aqueles que ficaram prestando atenção ainda no tempo antigo de acontecer um milagre só, perderam o Cordeiro. Agora, Jesus estava dizendo, gente, acabou o tempo do tanque. O tempo do tanque foi antes de eu chegar. Agora eu cheguei com uma unção de milagre para dar para quem quiser olhar para mim. E eu digo que essa Páscoa, as portas dos céus, eu sinto as portas dos céus se abrirem com o milagre entrando, invadindo a nossa nação, invadindo aqueles que estão. Você está há um ano buscando a Deus aqui. Você está aqui nas madrugadas, ao meio-dia. Você está aqui buscando a Deus. E Deus não está surdo. E Deus está falando, olha, tudo isso chegou aqui no céu. Agora chegou a hora de eu responder. Com um rio, né? Não é um tanque de Betesda, é um rio de águas vivas e de milagres. Então, essa Páscoa era a abertura de uma outra estação. E não esqueça que em João capítulo 6, isso eu citei, né? Que foi uma Páscoa em que teve milagre na área financeira. Aquelas pessoas estavam muito oprimidas, sabe? Roma cobrava, juntando para ser mais simples, entre o que tinha que dar para os publicanos e o que tinha que dar para Roma, de 30% a 40% do salário de pessoas simples era engolido com todos esses impostos. As pessoas estavam vivendo no limite financeiro. Elas estavam vivendo mesmo, não é simplesmente porque elas estavam ouvindo Jesus e acabou a comida. A comida era escassa, além deles terem ficado ouvindo Jesus. E foi na Páscoa que Jesus pegou um pouco e fez o milagre que se transformou em muito. E sobrou. E eu quero dizer que o ano de 2020 foi ano de escassez. Ano de 2021
começou com uma escassez pior ainda, mas o Senhor está vendo os cestos vazios e a Páscoa. E foi numa Páscoa que ele fez o milagre de multiplicação de pães. Sabe,